Menina pobre, implora a bilionário por um par de sapatos escolares. Promete pagá-lo de volta. A reação dele surpreende a todos. Miguel Ferreira saiu do prédio do escritório ajustando a gravata pela terceira vez. O tecido parecia apertado demais. Ou talvez fosse apenas aquela sensação de sufoco que sempre vinha depois das reuniões. Mais números, mais gráficos, mais projeções. Mais uma tarde desperdiçada falando sobre coisas que realmente não importavam. O sol da quinta-feira batia no asfalto. Miguel olhou para o relógio 15h30. Poderia chamar um táxi como sempre fazia, mas algo o fez hesitar. Talvez uma caminhada até o estacionamento fosse uma boa ideia. Talvez o ar fresco ajudasse a tirar aquele gosto amargo da boca. Ele afrouxou a gravata e começou a andar. As ruas estavam movimentadas. Pessoas passavam apressadas, cada uma perdida em seu próprio mundo. Miguel conhecia bem essa sensação. Durante anos vivera assim sozinho no meio da multidão. Sua empresa cresceu, os lucros aumentaram, mas ele ainda voltava todo dia para um apartamento vazio. Jantava sozinho, assistia televisão sozinho, dormia sozinho. Era uma vida organizada, previsível. Sem surpresas, sem decepções, nada. Miguel estava quase chegando ao carro quando ouviu uma voz pequena atrás de si. Senhor? Ele se virou ligeiramente irritado. Provavelmente mais um vendedor ambulante ou alguém pedindo dinheiro. Miguel já tinha a resposta pronta na ponta da língua, mas ao se virar, as palavras morreram em sua garganta. Uma menina loira estava parada na calçada, a cerca de 2 metros de distância. Devia ter uns 5 anos, talvez menos. Seus cabelos dourados estavam presos em 2 tranças bagunçadas e os olhos azul claro brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Miguel olhou para baixo. Os sapatos da menina estavam destruídos. Os tênis brancos, que provavelmente já foram brancos, estavam sujos com buracos nas laterais e solado descascando. Era possível ver os dedinhos dela através dos buracos. Sim, disse ele mais gentilmente do que pretendia. A menina respirou fundo como se reunisse toda a coragem do mundo. Suas mãozinhas tremiam levemente. Todos riem de mim. Só preciso de sapatos novos para ir na escola. Ela olhou para baixo, mexendo os dedos nos tênis velhos. Meu sapato machuca. Miguel sentiu algo estranho no peito. Quando foi a última vez que alguém lhe falou com tanta sinceridade? Quando foi a última vez que alguém se aproximou sem querer nada em troca? Dinheiro favorece conexões. A menina levantou o rosto e olhou Miguel diretamente nos olhos. Naqueles olhos azuis, ele viu uma determinação que poucos adultos possuíam. Quando eu crescer, vou te pagar de volta. As palavras saíram com tanta força que algumas pessoas na rua se viraram para olhar, mas a menina não se importou. Continuou olhando para Miguel, esperando uma resposta. Algo muito estranho aconteceu no peito dele naquele momento. Era como se uma porta que havia sido trancada por muito tempo tivesse rangido apenas para se abrir uma fresta. Uma pequena, mas real luz brilhou através daquela abertura. Ele olhou ao redor tentando processar o que acontecia. Do outro lado da rua, havia uma loja de sapatos. A placa vermelha brilhava sob o sol da tarde. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Mira. Mira. Miguel repetiu o nome como se testasse como soava. Venha comigo, Mira. Eles atravessaram a rua juntos. Miguel não conseguia explicar por que estava fazendo isso. Não fazia parte da sua rotina. Não estava planejado. Não fazia sentido do ponto de vista financeiro ou lógico. Mas pela primeira vez em anos, ele não queria analisar. Ele só queria agir. A loja de sapatos era pequena e cheirava a couro novo. O vendedor, um homem de meia idade com óculos, aproximou-se assim que entraram. Boa tarde. Como posso ajudá-los? Precisamos de um par de sapatos para ela, disse Miguel apontando para Mira. A menina ficou ao lado dele ainda um pouco tímida,
mas com os olhos brilhando de expectativa. O vendedor mediu os pés de Mira e trouxe várias opções. Ela experimentou um par de sapatos pretos muito sérios para uma criança. Depois, um par de tênis rosa bonitos, mas apertados. Finalmente, o vendedor trouxe um par de tênis brancos com detalhes rosa nas laterais. Quando Mira calçou o terceiro par, seus olhos brilharam como duas estrelas. Não machuca, disse levantando-se e dando alguns passinhos pela loja. Olha como é macio. Ela correu de um lado para o outro testando os novos sapatos. O vendedor sorriu. Miguel sorriu. E até outros clientes na loja sorriram vendo a alegria da menina. Mira disse apontando para os pés. Por favor, senhor. Miguel assentiu para o vendedor. Pode embalar os sapatos velhos, claro. Enquanto o vendedor preparava a compra, Mira aproximou-se de Miguel. Obrigada, disse baixinho. Minha mãe vai ficar tão feliz. Sua mãe sim, ela trabalha muito, mas o dinheiro nunca é suficiente. Ela sempre diz que um dia vai me comprar sapatos novos, mas Mira deu de ombros. Ela fica triste quando diz isso. Miguel sentiu aquela estranha sensação no peito novamente. Mais forte desta vez. Qual é o nome da sua mãe, Diana? Miguel pagou a conta. 225, um valor que não significava nada para ele, mas tudo para aquela menina. Quando saíram da loja, Mira correu alguns metros pela calçada testando os novos sapatos. Agora ninguém vai rir de mim na escola, gritou girando sobre a calçada. Miguel a observava sentindo algo que não sentia há muito tempo. Era como se o mundo tivesse ganho cores de repente. Mira parou de girar e se aproximou dele. Sem avisar, deu-lhe um abraço rápido e apertado na perna. Obrigada, senhor bonzinho, disse e saiu correndo. Ei, chamou Miguel. Qual é o seu sobrenome? Mas Mira já havia virado a esquina e desaparecido. Miguel ficou ali por alguns minutos, olhando para o lugar onde ela havia sumido. Tocou a perna onde havia recebido o abraço. Ainda podia sentir o pequeno calor dos braços dela. Quando finalmente chegou ao carro, Miguel não conseguia parar de pensar na menina. A forma como ela disse, quando eu crescer, vou te pagar de volta. A determinação naqueles olhos azuis. A pura alegria ao calçar os sapatos novos. No caminho para casa, ele se pegou sorrindo no trânsito. Os outros motoristas deviam achar que ele estava louco. Naquela noite, Miguel jantou sozinho como sempre. Mas algo estava diferente. A comida parecia ter mais sabor. A televisão fazia menos barulho. O apartamento parecia menos vazio. Antes de dormir, ficou à janela olhando para a rua. Ele havia feito uma boa ação naquele dia. Realmente ajudar alguém. Quando foi a última vez que se sentira assim, Miguel sorriu para si mesmo. 225 é uma quantia insignificante para ele havia transformado o dia de uma criança. Havia algo reconfortante nisso. Pela primeira vez em anos, Miguel dormiu com uma sensação de paz. E pela primeira vez em anos, seus sonhos não eram sobre planilhas ou reuniões. Eram sobre a pura alegria nos olhos de uma menina, ao calçar sapatos novos. E sobre como fazer o bem pode ser mais recompensador do que qualquer negócio fechado. Uma semana havia se passado desde o encontro com Mira, mas Miguel não conseguia tirá-la da cabeça. Já havia voltado àquela rua 2 vezes, olhando ao redor, na esperança de vê-la novamente. Sentia-se tolo, um empresário de 42 anos, procurando por uma criança que mal conhecia. Mas algo nela havia tocado uma parte adormecida dele. Na segunda-feira à tarde, Miguel saiu do escritório mais cedo. Disse à sua secretária que tinha compromissos importantes, mas a verdade era que ele não suportava mais ficar preso dentro daquelas 4 paredes. As reuniões pareciam mais longas, os relatórios mais tediosos, as conversas mais vazias. Ele caminhou pela mesma calçada onde havia encontrado Mira. O sol de outono pintava as folhas das árvores em tons dourados e uma brisa leve balançava os galhos. Miguel respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Porque nunca havia notado como aquela parte da cidade era bonita.
Foi então que ouviu uma voz familiar atrás de si. Senhor dos sapatos. Miguel se virou tão rapidamente que quase tropeçou. Lá estava ela, os cabelos loiros balançando em 2 tranças mais arrumadas do que da última vez. Ela usava uma jaqueta fina demais para o clima. Mas os sapatos, aqueles que ele havia comprado, brilhavam brancos e limpos nos pés dela. Mira! Disse, percebendo que estava sorrindo como um bobo. A menina correu até ele, parando a poucos metros. Seus olhos azuis brilhavam com uma alegria pura que Miguel havia esquecido que existia no mundo. Você se lembrou do meu nome, exclamou impressionada. Claro que lembrei. Como poderia não lembrar, Mira? Olhou para os próprios pés e depois para Miguel. Olha, ainda estão novos. Eu limpo todos os dias depois da escola. Estão ótimos em você, respondeu Miguel, genuinamente feliz em vê-la. Agora ninguém ri de mim, disse ela, balançando a cabeça seriamente. Antes Tomás Pereira sempre apontava para meus sapatos velhos e dizia que eu era pobre. Agora ele fica quieto. Algo no peito de Miguel apertou. A ideia de alguém zombando daquela criança o incomodava mais do que deveria. Tomás Pereira não parece ser um menino muito legal. Não é, concordou Mira, franzindo o nariz. Mas agora não importa mais. Ela girou um pouco, mostrando os sapatos. Obrigada novamente, senhor. Meu nome é Miguel, Miguel Ferreira. Miguel repetiu, testando o nome. Combina com você. Parece o nome de alguém importante. Ele riu. Não sei se sou tão importante assim. Você tem carro? Tenho. Então você é importante. Concluiu com a lógica simples das crianças. Miguel estava prestes a explicar que ter um carro não fazia alguém importante. Mas algo no rosto dela o fez parar. Mira o olhava com uma admiração genuína que fez um nó se formar em sua garganta. E você, perguntou ele, tentando mudar de assunto. O que está fazendo aqui sozinho? Estou esperando minha mãe. Mira apontou para uma lavanderia do outro lado da rua. Ela trabalha à tarde. Fico na escola até às 15 e depois venho aqui esperar até ela terminar o turno. Miguel olhou para o relógio. Já eram quase 17. Você espera aqui todos os dias? Mira deu de ombros como se não fosse nada. Só quando não tem escola. Nos outros dias fico com a dona Gela, nossa vizinha, mas ela está doente hoje. O tom casual com que Mira falava sobre esperar sozinha na rua por horas partiu o coração de Miguel. Ele olhou para a velha mochila da menina com o zíper quebrado e as alças remendadas. Que hora sua mãe termina o trabalho? Às 18h, respondeu Mira, sentando-se em um banco de madeira em frente à lavanderia. Ela tirou um livro gasto da mochila. Eu leio enquanto espero. Miguel hesitou por um momento. Teria planos para a noite. Não nada além do habitual jantar solitário e talvez 1 ou 2 horas de trabalho em casa. Tomar decisões rápidas não era seu ponto forte. Ele gostava de analisar, planejar, considerar todas as variáveis. Mas nos últimos dias, algo havia mudado. Quer ir a algum lugar enquanto espera? Perguntou antes que pudesse mudar de ideia. Podemos pegar um lanche ou... Miguel percebeu que não fazia a menor ideia do que crianças de 5 anos gostam de fazer. Ou o que você preferir. Os olhos de Mira se abriram. Podemos ir à loja de mochilas? Perguntou esperançosamente. Sempre olho pela vitrine, mas nunca entrei. Miguel sorriu. Claro. Devemos deixar um recado para sua mãe na lavanderia primeiro. Eles atravessaram a rua juntos. A lavanderia cheirava a amaciante e vapor quente. Por trás do balcão, uma mulher na casa dos 30 dobrava lençóis com eficiência mecânica. O cabelo loiro preso em um coque apertado, olheiras marcando o rosto cansado. Mesmo assim, Miguel percebeu que ela era bonita com os mesmos olhos azuis de Mira. Mamãe chamou Mira correndo para o balcão. A mulher olhou para cima e seu rosto se transformou instantaneamente. O cansaço deu lugar a um sorriso caloroso. Oi, querida. Você terminou toda a lição de casa? Sim, terminei. Mira se virou e apontou para Miguel, que permanecia próximo à porta. Mamãe, este é o homem que comprou meus sapatos. O sorriso da mulher desapareceu, substituído por uma expressão de suspeita e preocupação.
Ela largou os lençóis e aproximou-se rapidamente. Mira o que eu disse sobre falar com estranhos? Sussurrou, mas não baixo o suficiente para Miguel não ouvir. Mas ele não é um estranho, protestou Mira. É o Miguel. A mulher olhou para Miguel com uma mistura de gratidão e apreensão. Ah, obrigada pelos sapatos, disse com voz firme, porém gentil. Minha filha não parou de falar sobre isso. Foi muito generoso da sua parte. Não foi nada, respondeu Miguel, sentindo-se subitamente desconfortável sob o olhar intenso dela. Ela é uma menina incrível. Um breve sorriso cruzou o rosto da mulher. Sim, ela é. Ela estendeu a mão. Sou Diana Silva, mãe da Mira. Miguel Ferreira, disse ele, apertando sua mão, percebendo as calosidades nas palmas e as unhas curtas, sem polimento. Para as mãos de alguém que trabalha duro. Mamãe, o Miguel vai me levar para ver as mochilas, anunciou Mira, saltitando de empolgação. Posso ir? Por favor, posso ir? Diana franziu a testa olhando de Mira para Miguel. Não sei se é uma boa ideia, querida. O senhor Ferreira provavelmente tem coisas importantes para fazer e eu termino meu turno em 1 hora. Miguel apressou-se em dizer. Não tenho planos e ficarei feliz em levar Mira para ver as mochilas. Prometo trazê-la de volta antes das 18 horas. Diana mordeu o lábio claramente em conflito. Miguel entendeu seu dilema. Confiar em um estranho ou desapontar a filha. Ele tentou parecer o mais confiável possível, o que era irônico considerando que passava a vida fechando negócios com pessoas que não confiavam nele. Por favor, mamãe, implorou Mira. Após um momento de hesitação, Diana assentiu. Tudo bem, mas você volta aqui exatamente às 18 horas, certo? Prometo. Miguel sentiu uma onda de alívio e algo mais. Felicidade. Era estranho, mas ele estava genuinamente feliz por poder passar mais tempo com Mira. E você, jovem senhora Diana? Ajoelhou-se diante da filha. Comporte-se. Escute o senhor Ferreira e não peça mais do que ele oferece. Entendeu sim, mamãe, respondeu Mira solenemente. Antes de saírem, Miguel percebeu o olhar preocupado de Diana. Ela confiava a ele seu bem mais precioso, e ele sentiu o peso dessa responsabilidade. A loja de mochilas ficava a 2 quarteirões. No caminho, Mira falava sem parar sobre a escola. Suas amigas, seu professor, a professora Costa, que tinha cabelos ruivos e óculos engraçados, e como os sapatos novos haviam mudado sua vida. Até a professora Costa notou. Disse que eram muito bonitos e perguntou onde os compraram. Um anjo comprou para mim, respondeu Mira. Miguel riu. Um anjo. Não sei se sou bem isso. Anjos ajudam as pessoas, explicou Mira seriamente. Você me ajudou, então você é como um anjo. A simplicidade da lógica dela deixou Miguel sem palavras. A loja de mochilas era pequena, mas colorida. Dezenas de modelos cobriam as paredes em todos os tamanhos e cores. Os olhos de Mira brilhavam como se ela estivesse entrando em um parque de diversões. Olha quantas, exclamou, girando lentamente para absorver tudo. O vendedor, um jovem com piercings no nariz e na sobrancelha, se aproximou. Posso ajudar. Estamos procurando uma mochila para ela. Temos vários modelos infantis ali, disse Miguel acenando em direção a Mira. Qual você gosta, pequena? Mira? Caminhou devagar entre as prateleiras tocando as mochilas com reverência, como se fossem feitas de cristal. Parou em frente a uma mochila azul clara com estrelas prateadas. Esta é linda, sussurrou. Miguel se aproximou e pegou a mochila. É de boa qualidade, com material resistente e zíperes reforçados. Quer experimentar? Mira sentiu os olhos arregalados. Miguel ajudou-a a colocar a mochila e ajustou as alças. Parecia feita para ela. O que acha? Ele perguntou, observando o rosto concentrado da menina. Mira deu alguns passos, sentindo o peso da mochila vazia. Então se virou para o espelho na parede e olhou para seu próprio reflexo. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto. Está perfeita, disse quase sem voz.
Miguel não precisou pensar 2 vezes. Levaremos esta. Enquanto o vendedor embalava a compra, Mira permaneceu em silêncio, olhando para Miguel com uma expressão que ele não conseguia decifrar. O que foi? Ele perguntou intrigado. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou com a curiosidade direta das crianças. Miguel pensou por um momento. Por que ele está fazendo isso? Ele não era conhecido por atos aleatórios de caridade. Não era o tipo de pessoa que se importava com estranhos. Então por que se importaria tanto com essa menina que conheceu por acaso? Porque você merece coisas boas, respondeu finalmente. E por que me deixa feliz poder ajudá-la? Mira pareceu satisfeita com a resposta. Ela pegou a mão dele naturalmente, como se fizessem isso todos os dias. Obrigada, Miguel. A caminhada de volta à lavanderia foi silenciosa. Agora mais calma, Mira contou a Miguel sobre seu sonho. Quando eu crescer, quero ser médica, disse ajustando a mochila nova nos ombros. Uma médica? Isso é incrível. Por quê? Mira olhou para o chão de repente séria. Minha mãe tem uma tosse que não passa. Ela diz que é só cansaço, mas eu sei que é mais. Quero ser médica para cuidar dela. E para as pessoas que não têm dinheiro para pagar médicos caros. Miguel sentiu uma pontada no peito. Era surpreendente como uma criança tão jovem já entendia tanto sobre as dificuldades da vida. Tenho certeza de que você será uma médica incrível, disse ele, percebendo que realmente acreditava naquilo. Quando chegaram à lavanderia, eram 17h50. Diana estava na porta olhando o relógio ansiosamente e seu rosto se relaxou visivelmente ao vê-los. Mamãe, olha o que eu ganhei. Mira correu até ela mostrando a mochila nova. Diana olhou para a mochila e depois para Miguel, uma expressão complicada atravessando seu rosto. É linda, querida, disse acariciando os cabelos da filha. Então, para você, Miguel. Não precisava fazer isso. Eu quis, respondeu ele simplesmente. Diana parecia querer dizer mais, mas apenas assentiu. Precisamos ir agora, Mira. Agradeça ao Sr. Ferreira. Obrigada, Miguel. Mira abraçou a perna dele assim como no dia dos sapatos. Miguel sentiu aquele calor familiar no peito. De nada, Mira. Enquanto observava mãe e filha se afastarem de mãos dadas, Miguel percebeu que não queria que aquilo acabasse. Pela primeira vez em anos, ele estava ansioso para ver alguém novamente. Diana chamou antes que pudesse pensar melhor. Ela parou e se virou. Sim, estava pensando. Miguel hesitou. O que ele estava fazendo? Mira mencionara que precisava de um uniforme escolar novo. Diana franziu a testa. Ela disse isso. Não exatamente, mas notei que o casaco está ficando pequeno e pensei. Sr. Ferreira interrompeu Diana suavemente. Aprecio sua generosidade. De verdade. Mas não posso aceitar mais presentes. Não é um presente, Miguel apressou-se a dizer. É um empréstimo. Como a Mira disse, ela me pagará quando crescer. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Diana. Ela disse isso palavra por palavra. Diana balançou a cabeça, mas o sorriso permaneceu. Você é uma pessoa interessante, Miguel Ferreira. Isso é bom ou ruim? Ainda não decidi. Ela ajustou a bolsa no ombro. Estaremos na loja de uniformes no sábado às 10h, Rua Maple 27. Se quiser aparecer. Miguel sentiu algo que não sentia desde a adolescência, borboletas no estômago. Estarei lá. Pela primeira vez ele viu Diana sorrir de verdade e percebeu que ela tinha o mesmo sorriso de Mira, não apenas nos lábios, mas nos olhos. Então nos vemos no sábado. Nos vemos no sábado. Miguel permaneceu na calçada observando-as se afastarem, a menina loira com a mochila nova cheia de estrelas e a mãe cansada mas forte. 2 seres luminosos que de algum modo haviam entrado em sua vida. Naquela noite, Miguel não ligou a televisão. Sentou-se na varanda de seu apartamento e olhou para as estrelas pensando nos olhos azuis que lhe sorriram antes, nos olhos da filha e da mãe.
Pela primeira vez em anos ele esperava por alguém. E pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de possibilidades. A primavera havia chegado. Os dias estavam mais longos. As árvores ganhavam novas folhas. E Miguel sentia que também estava renascendo de algum modo. Faziam quase 3 meses desde que conhecera Mira, e sua vida havia mudado mais do que poderia imaginar. Agora ele tinha uma rotina diferente. Nas segundas e quintas, buscava Mira na escola e a levava para um lanche antes de encontrar Diana na lavanderia. Aos sábados, passava a manhã com elas ajudando nas compras ou apenas caminhando pelo parque. Seu apartamento, antes frio e vazio, começava-se a mostrar sinais de mudança. Na mesa de centro, havia um pequeno vaso com flores que ele comprava semanalmente. Na geladeira, um desenho colorido que Mira fizera na escola, uma casa amarela com 3 figuras sorrindo à frente. Miguel estava sentado em seu escritório tentando se concentrar nos relatórios financeiros. O relógio marcava 16 horas. Em 1 hora, ele buscaria Mira na escola. Ele sorriu ao pensar na menina correndo para encontrá-lo no portão, sua mochila estrelada, balançando nas costas. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Senhor Ferreira, a senhora Costa da escola primária Westwood, também está online, anunciou sua secretária. Miguel franziu a testa. A senhora Costa era a professora de Mira. Ponha-a na linha, Claire. Senhor Ferreira. A voz da professora soava preocupada. Desculpe incomodá-lo no trabalho, mas a Diana me deu seu número para emergências. Miguel sentiu um aperto no peito. Aconteceu algo com a Mira. Não se preocupe. Ela está bem fisicamente, mas muito chateada. Houve um incidente na sala de aula hoje. Que tipo de incidente? A professora hesitou. As crianças estavam falando sobre o que seus pais fazem. Quando foi a vez de Mira, Tomás Pereira a interrompeu e disse coisas desagradáveis sobre ela não ter pai, sobre a mãe estar bem. As palavras não foram gentis. Miguel apertou o telefone com força. Aquele Tomás Pereira de novo. E o que aconteceu depois? Mira ficou muito quieta por um tempo. Então, durante o recreio, deu um soco no nariz de Tomás. Apesar da seriedade da situação, Miguel teve que conter um sorriso. Ela está encrencada. Tecnicamente, sim. Tivemos que colocá-la de castigo e ligamos para a mãe. Mas a Diana está no meio de um turno importante e não pode sair. Por isso estou ligando para você. Estou indo agora mesmo, disse Miguel já se levantando. Obrigado por avisar. Ele dirigiu até a escola com o coração apertado. Embora admirasse a coragem de Mira, sabia que ela devia estar machucada emocionalmente. A menina era orgulhosa demais para mostrar fraqueza, mas Miguel aprendera a ler nas entrelinhas. A escola primária Westwood era um prédio de tijolos vermelhos com um grande playground. Miguel estacionou e caminhou rapidamente até a secretaria. Sou Miguel Ferreira, vim buscar a Mira Silva. A secretária olhou curiosa. Você é parente, senhor? Sou amigo da família, a senhora Costa me ligou. Após conferir a lista, a secretária assentiu. Ela está na sala 104 com a senhora Costa. Miguel percorreu os corredores vazios com paredes decoradas com desenhos coloridos e projetos escolares. Encontrou a sala 104 e bateu levemente na porta entreaberta. Senhora Ferreira, fico tão feliz que você veio, disse a professora, uma jovem de cabelos ruivos e óculos redondos, levantando-se para cumprimentá-lo. Mira ergueu os olhos. Quando viu Miguel, seu rosto se iluminou por um segundo, mas logo voltou à expressão séria. Oi, querida, disse Miguel, ajoelhando-se à sua frente. Ouvi dizer que você teve um dia difícil. Mira deu de ombros sem responder. Vou deixar vocês duas conversarem, disse Costa, deixando a sala com tato. Quando ficaram a sós, Miguel puxou uma cadeira pequena demais para ele e sentou-se de forma desconfortável ao lado de Mira. Então você deu um soco em Tomás Pereira. Mira permaneceu em silêncio por alguns segundos, então falou com uma voz baixa. Ele mereceu. Provavelmente mereceu.
Mas você quer me contar o que aconteceu? A menina balançou a cabeça, os olhos fixos no chão. Mira, você sabe que pode me contar qualquer coisa, certo? Miguel disse. Ela mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Tomás disse, minha mãe é uma... Ela não conseguiu repetir a palavra. E ele disse, você só fica com a gente porque sente pena de nós. Miguel sentiu uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Que tipo de criança diz coisas assim? Que tipo de pais essa criança tem? E você acreditou nele? Ele perguntou suavemente. Mira? Olhou para ele pela primeira vez. Não, mas fiquei com raiva. Entendo. Miguel segurou a mãozinha dela. Mas sabe, às vezes as pessoas dizem coisas maldosas porque estão infelizes. Tomás não parece infeliz. Ele tem tudo o que quer. Às vezes aqueles que têm tudo realmente não têm nada, disse Miguel, lembrando-se de como era sua própria vida antes de conhecer Mira e Diana. E Tomás está errado, sabe? Eu não fico com você por pena. Eu fico porque vocês são as pessoas mais incríveis que já conheci. Os olhos azuis de Mira se encheram de lágrimas. Sério, jura? Ela finalmente sorriu, mas logo voltou a ficar séria. Mamãe vai ficar brava comigo. Provavelmente um pouco, admitiu Miguel. Mas ela vai entender. Só não faça disso um hábito ok. Socos não resolvem problemas. Resolveu com o Tomás, ela respondeu. Ele começou a chorar feito um bebê. Miguel tentou conter o riso, mas não conseguiu. Mesmo assim, da próxima vez, conte para um adulto, combinado. Mira assentiu um pouco relutante. Tenho uma coisa para você, disse de repente, abrindo a mochila. Para mim? A menina tirou um papel dobrado e entregou a Miguel solenemente. Não posso te pagar pelos sapatos, mas fiz um presente para você. Miguel abriu cuidadosamente o papel. Era um desenho feito com lápis de cor e canetinhas. 2 bonequinhos de palito, um alto de terno e outro pequeno de vestido azul com 2 rabos de cavalo. Eles estavam de mãos dadas e um grande coração vermelho flutuava acima deles. No topo da página, letras coloridas, tortas formavam Mira e Miguel melhores amigos. É lindo, Mira, disse Miguel, sentindo um nó na garganta. Porque agora você tem um amigo, explicou ela como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Todo mundo precisa de amigos. Miguel olhou para o desenho por um longo momento. Quantos presentes caros ele havia recebido na vida. Relógios, gravatas de seda, garrafas raras de vinho. Nada havia tocado seu coração como aquele simples papel com um desenho infantil. Este é o melhor presente que já recebi, disse ele, e nunca tinha dito algo tão verdadeiro. Mira sorriu toda a tristeza do dia esquecida. Sério, verdade absoluta. A menina se levantou e o abraçou seus bracinhos, mal conseguindo circundar o pescoço dele. Obrigada por ter vindo me buscar, Miguel. Quando você precisar, estarei aqui, respondeu ele, retribuindo o abraço. Mais tarde, depois de falar com a diretora e a senhora Costa Miguel, levou Mira para tomar sorvete antes de encontrarem Diana. Enquanto as meninas saboreavam um grande sundae de chocolate, ele tirou o desenho do bolso e olhou para ele novamente. Miguel e Mira, melhores amigos. Ele dobrou o papel cuidadosamente e o colocou na carteira como se fosse o documento mais importante do mundo. De certa forma, foi naquela noite. Ao chegar em casa, Miguel pegou uma moldura antiga que guardava em uma gaveta. Limpou o vidro, ajustou o desenho e o colocou no criado mudo ao lado da cama. A última coisa que viu antes de adormecer foram aqueles 2 bonequinhos de palito de mãos dadas sob um grande coração vermelho. E pela primeira vez em muito tempo, Miguel Ferreira adormeceu sorrindo, sabendo que não estava mais sozinho no mundo, porque agora tinha um amigo. O sol da tarde entrava pelas janelas do escritório de Miguel, criando padrões dourados no chão. Ele encarava a tela do computador sem realmente ver os números. Seus pensamentos estavam longe.
Nas últimas semanas, sua vida havia tomado um rumo que ele jamais imaginara. O telefone tocou, tirando-o de seus devaneios. Senhor Ferreira, sua reunião com o Comitê de Investimentos começa em 15 minutos, disse a voz de Clary, sua secretária, pelo interfone. Obrigado, Clary. Estarei lá em um momento. Miguel ajustou a gravata e pegou suas anotações, mas antes que pudesse se levantar, o celular vibrou. Era uma mensagem de Mira enviada do telefone de Diana. Você vem hoje. Tenho uma surpresa. Um sorriso involuntário cruzou o rosto dele enquanto respondia. Claro. Estarei no parque às 17 horas. A reunião se arrastou por 2 horas, mas Miguel mal percebeu. Parte de sua mente permaneceu fixa na mensagem, imaginando qual seria a surpresa. Nos últimos meses, ele aprendera que as surpresas de Mira podiam ser qualquer coisa, desde uma pedra especial encontrada no caminho para a escola até um novo desenho para seu caderno de ciências. Às 16h30, Miguel fez algo que nunca teria feito antes. Pediu para encerrar uma reunião mais cedo. Tenho um compromisso inadiável, explicou aos seus sócios, que o olharam com espanto mal disfarçado. Miguel Ferreira, o homem que rotineiramente prolongava reuniões até tarde da noite, agora estava com pressa para sair. O parque ficava a 10 minutos do escritório. Quando chegou, o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Mira já estava lá, correndo ao redor da fonte central, enquanto Diana a observava de um banco próximo. Miguel exclamou Mira ao vê-lo correndo em sua direção. Você realmente veio. Ele se ajoelhou para recebê-la em um abraço, algo que se tornara natural entre eles. Claro que vim. Não perderia sua surpresa por nada. Diana se aproximou com um sorriso tranquilo. Miguel notara uma mudança sutil nela ultimamente. Os ombros pareciam menos tensos, o sorriso vinha mais facilmente, e às vezes seus olhos permaneciam sobre ele de um modo que acelerava seu coração. Ela está empolgada desde a escola, comentou Diana, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Mal consegui fazê-la jantar. Então qual é a grande surpresa? Miguel perguntou a Mira, que praticamente pulava de empolgação. Não posso te contar aqui, respondeu ela, olhando ao redor como se espiões pudessem estar escutando. Tem que ser na nossa casa. Miguel olhou para Diana surpreso. Eles sempre se encontravam em lugares públicos, no parque, em lanchonetes, na biblioteca, nunca em casa. Diana deu de ombros, mas o sorriso indicava que ela estava tão envolvida na conspiração quanto Mira. Acho que é hora de você ver nossa casa, disse ela simplesmente. Se não tiver outros planos, é claro. Nenhum plano poderia ser mais importante, respondeu ele sinceramente. O apartamento ficava a alguns quarteirões do parque, em um prédio modesto, mas bem conservado. Miguel acompanhou as duas até o 3º andar, observando como Mira subia os degraus pulando, e como Diana mantinha a mão próxima às costas da filha, pronta para segurá-la caso tropeçasse. Apartamento 12, anunciou Mira ao chegarem ao corredor. Nosso cantinho, disse Diana, abrindo a porta, e Miguel sentiu um aperto no peito. Entrar na casa deles significava cruzar uma barreira. Ser admitido em um espaço íntimo que poucas pessoas conheciam. O apartamento era pequeno, mas surpreendentemente acolhedor. A sala de estar tinha um sofá de 2 lugares com almofadas coloridas, uma estante com livros usados e alguns vasos de plantas. Na parede, fotos de Mira em diferentes idades, bebê e criança pequena no primeiro dia de aula. Não é muito, disse Diana com um toque de insegurança na voz. Mas é nosso. É perfeito, respondeu Miguel. E realmente era. Cada canto do apartamento contava uma história e irradiava calor e cuidado. Comparado ao seu próprio apartamento minimalista e impessoal, aquele lugar transbordava vida. Agora a surpresa anunciou Mira correndo para a cozinha. Miguel seguiu Diana, onde uma pequena mesa já estava posta para 3. Havia um prato simples de macarrão com molho e uma salada verde. Mira insistiu em preparar o jantar, explicou Diana baixinho. Eu só ajudei no fogão, é claro. Eu fiz o macarrão, declarou Mira orgulhosa.
E a surpresa é que você vai jantar aqui conosco hoje. Miguel sentiu algo quente expandir em seu peito. Um jantar. Algo tão simples, tão comum para a maioria das pessoas, mas que para ele representava muito mais. Não era um jantar de negócios, nem uma reunião casual. Era uma família convidando-o para fazer parte de sua rotina mais íntima. Essa é a melhor surpresa que eu poderia receber, disse ele. E a sinceridade em sua voz fez Diana olhá-lo com uma nova expressão. O jantar era simples, mas Miguel não lembrava da última vez em que uma refeição havia sido tão deliciosa. Mira dominava a conversa contando sobre seu dia na escola, sobre como Tomás Pereira havia levado detenção por puxar o cabelo de uma colega e como a senhora Costa havia elogiado seu desenho sobre o sistema digestivo. E você, como foi seu dia? Perguntou Diana a Miguel, quando Mira finalmente fez uma pausa para comer. A pergunta o surpreendeu. Quando foi a última vez que alguém se interessou genuinamente pelo seu dia? Foi bom, respondeu ele percebendo como soava genérico. Tive uma reunião sobre um novo projeto. Nada muito emocionante. Você parece cansado, observou Diana, avaliando-o cuidadosamente. Trabalho demais. Provavelmente, admitiu Miguel. Mas ultimamente tenho tentado equilibrar melhor as coisas. Por nossa causa, perguntou Mira com a boca ainda cheia de macarrão. Mira, não fale com a boca cheia. Diana repreendeu-o suavemente. Miguel sorriu. Sim, por sua causa, respondeu ele, e viu os olhos de Mira se iluminarem. Após o jantar, Mira insistiu em mostrar seu quarto a Miguel. Era um espaço pequeno com uma cama de solteiro, prateleiras com alguns livros e uma escrivaninha onde desenhava e estudava. Na parede pendurado estava o uniforme escolar que Miguel havia comprado para ela, cuidadosamente passado, e em um cabide. Você gosta do meu quarto? Perguntou ela ansiosa por aprovação. É maravilhoso, respondeu Miguel honestamente. Muito organizado. Mamãe diz que médicos precisam ser organizados. Quando voltaram para a sala, Diana estava na pequena varanda olhando para o céu noturno. Mira, cansada de tanta empolgação, bocejou profundamente. Acho que é hora de alguém ir para a cama, disse Diana ao voltar para dentro. Mas ainda é cedo. Mira, protestou automaticamente, embora seus olhos já estivessem pesados. São quase 21h e você tem escola amanhã, respondeu Diana com firmeza, mas gentilmente. Vai escovar os dentes. Estarei aí em 1 minuto. Relutante. Mira obedeceu, mas não antes de dar a Miguel um abraço apertado. Você estará aqui quando eu acordar? Perguntou olhando para ele com esperança. A pergunta pegou Miguel de surpresa. Ele olhou para Diana incerto. Não desta vez, querida, respondeu Diana por ele. Miguel tem sua própria casa para dormir, mas talvez ele volte para o jantar outro dia. Promete? Perguntou Mira a Miguel. Prometo, respondeu ele, sentindo o peso e o conforto daquela promessa. Quando Mira finalmente foi para o quarto, Diana ofereceu a Miguel uma xícara de café. Sentaram-se na pequena varanda, observando as luzes da cidade e sentindo a brisa noturna. Ela te adora, sabia? Disse Diana, após alguns momentos de confortável silêncio. O sentimento é mútuo, respondeu Miguel, olhando para a xícara em suas mãos. Ela é incrível. Você fez um trabalho incrível ao criá-la. Diana olhou para ele, os olhos refletindo as luzes da cidade. Não foi fácil, admitiu. Ainda não é, mas todo sacrifício vale a pena quando vejo o sorriso dela. Você nunca fala sobre o pai dela, comentou Miguel, e imediatamente se arrependeu. Desculpe, não é da minha conta. Não, tudo bem, disse Diana, surpreendendo-o. Não há muito o que contar. Ele não estava pronto para ser pai. Partiu antes mesmo de você nascer. Miguel sentiu uma onda de raiva contra esse homem desconhecido que abandonou 2 pessoas tão extraordinárias. Ele não sabe o que perdeu, disse ele com convicção. Diana sorriu um sorriso triste, mas resignado. Por muito tempo eu fiquei com raiva. Depois apenas aceitei. Somos eu e Mira contra o mundo.
Ela fez uma pausa olhando diretamente para ele. Ou pelo menos era até você aparecer. O coração de Miguel acelerou. Diana, eu. Ela levantou a mão suavemente, interrompendo. Não precisamos definir isso, seja o que for. Eu só queria que você soubesse. Ela respirou fundo como se reunisse coragem. Obrigada. Você trouxe mais do que coisas. Você trouxe paz a ela. Miguel sentiu um nó na garganta. O que quer dizer? Antes de você chegar, Mira sempre se sentia diferente das outras crianças. De alguma forma, incompleta. Diana olhou para o apartamento em direção ao quarto da filha. Desde que você entrou em nossas vidas, ela tem mais confiança. Sorria mais. Sente-se normal. Miguel absorveu aquelas palavras sentindo seu peso e importância. Ela me deu o que eu nunca tive, respondeu finalmente. Calor, atenção. Amor verdadeiro. Foi a primeira vez que ele usou aquela palavra e saiu naturalmente. Passei a vida inteira acumulando coisas, conquistas, propriedades, e no fim do dia, voltava para um apartamento vazio. Diana estendeu a mão tocando levemente a dele sobre a mesa. Não está mais vazio, disse simplesmente. Sentaram-se assim por um tempo, mãos suavemente tocando-se, observando a noite. Não havia necessidade de palavras. Ambos sabiam que algo importante estava crescendo entre eles, algo que precisava de tempo e cuidado para florescer plenamente. Quando Miguel finalmente se levantou para ir embora, sentiu-se diferente, mais leve de algum modo, mas também mais ancorado. Como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Posso voltar amanhã? Perguntou na porta. Diana sorriu. E nesse sorriso, havia promessa e possibilidade. Estamos fazendo tacos. São os favoritos da Mira. E os seus prefiro enchiladas, respondeu ela com um brilho travesso nos olhos. Então tacos, será, disse Miguel, retribuindo o sorriso. Ao fechar a porta atrás de si, Miguel permaneceu por um momento no corredor. Do apartamento podia ouvir a voz suave de Diana, cantando uma canção de ninar para Mira. O som o envolveu como um abraço, fazendo-o perceber uma verdade simples e profunda. Pela primeira vez na vida adulta, Miguel Ferreira sentiu que pertencia a algum lugar. Não ao seu elegante escritório, nem ao seu luxuoso apartamento, nem aos clubes exclusivos que frequentava. Ele pertencia àquele pequeno apartamento no 3º andar, onde uma menina sonhava em ser médica, e uma mulher enfrentava o mundo com coragem e graça. Ele pertencia a essa família improvisada, que de algum modo havia encontrado espaço para ele em seus corações. E enquanto caminhava até o carro, Miguel sabia que faria qualquer coisa para proteger e cuidar desse novo senso de pertencimento. Essa nova chance de ter uma família com carinho, respeito e amor. A noite estava fria quando Miguel deixou o apartamento de Diana e Mira. Uma leve garoa começava a cair, transformando as luzes da cidade em borrões coloridos através do para-brisa. Ele dirigia devagar, sem pressa de chegar em casa. No rádio, uma canção suave preenchia o silêncio, mas Miguel mal a ouvia. Sua mente estava repleta das imagens da noite, o sorriso de Mira quando lhe mostrou seu quarto, o toque delicado da mão de Diana na sua, o cheiro de café fresco na pequena varanda. Pequenos momentos que de alguma forma pareciam mais significativos do que qualquer grande evento em sua vida anterior. Em um semáforo vermelho, Miguel abriu o porta-luvas para pegar um lenço. Foi então que seus dedos tocaram algo que havia esquecido estar ali, o desenho que Mira lhe dera semanas atrás. Ele o pegou cuidadosamente, desdobrando o papel já um pouco amassado nas bordas. Lá estavam os 2 bonecos palito, um alto de terno e outro pequeno com 2 rabos de cavalo e vestido azul de mãos dadas com um grande coração vermelho flutuando acima deles. Miguel e Mira, melhores amigos, dizia a inscrição em letras coloridas e tortas. O sinal ficou verde, mas Miguel não se moveu imediatamente. Ele ficou olhando para aquele desenho simples que uma criança havia feito para ele.
Um presente sem valor monetário, mas com um valor emocional que ele não podia calcular. Buzinas atrás dele o trouxeram de volta à realidade. Miguel colocou cuidadosamente o desenho no banco do passageiro e continuou seu caminho. Seu apartamento no centro parecia maior e mais vazio do que nunca. Ao entrar, as luzes automáticas acenderam, revelando o ambiente imaculado e frio, móveis caros, escolhidos por um decorador, quadros selecionados por um consultor de arte e sistema de som de última geração que ele raramente usava. Miguel tirou o casaco e a gravata, deixando-os em uma cadeira. Pegou o desenho de Mira e caminhou até a grande janela panorâmica que dava para a cidade. A chuva tinha intensificado e gotas corriam pelo vidro como lágrimas silenciosas. "O que estou fazendo?" murmurou para si mesmo, olhando a cidade à noite. Aos 42 anos, Miguel Ferreira havia construído uma vida que muitos invejariam. Uma empresa de sucesso, contas bancárias robustas, propriedades em 3 cidades diferentes. Ele era o tipo de homem que aparecia em revistas de negócios, com a postura séria e confiante de alguém que sabe exatamente o que quer. Mas ali sozinho em seu luxuoso apartamento, segurando o desenho de uma criança, Miguel se perguntava se alguma vez realmente soubera o que queria de verdade. Caminhou lentamente até o bar e serviu-se de um uísque. Não para se embriagar, nunca foi de beber muito, mas para sentir o calor familiar descendo pela garganta, algo reconfortante em meio à confusão de seus pensamentos. Com o copo em uma mão e o desenho na outra, Miguel sentou-se no sofá de couro italiano, que custara mais do que muitos ganham em um ano. O contraste entre aquele móvel luxuoso e o simples pedaço de papel em sua mão não poderia ser mais evidente. Melhores Amigos leu em voz alta, passando os dedos sobre as letras coloridas. Quando foi a última vez que ele tivera um melhor amigo? Talvez na faculdade ou ainda mais jovem, na adolescência. Com o tempo, amigos haviam se transformado em contatos, colegas, parceiros de negócios, relações medidas pelo que podiam oferecer, não pelo que significavam. "Eu nunca tive isso", sussurrou para o apartamento vazio. Uma amizade sincera, um abraço verdadeiro. Fechou os olhos, lembrando do abraço de Mira. Tão pequeno, e ainda assim tão imenso. Sem segundas intenções, sem expectativas, sem cálculos. Apenas afeto puro oferecido livremente. E Diana, a forma como agora o olhava com uma mistura de gratidão e algo mais que ele não ousava nomear, o modo como sua mão havia encontrado a dele na varanda, como se aquele fosse o lugar natural para estar. Miguel levantou-se e foi até o quarto. Na mesa de cabeceira, havia apenas um relógio digital e um tablet. Abriu a gaveta e colocou o desenho de Mira dentro, mas não a fechou imediatamente. Ficou olhando para aquela imagem simples, sentindo uma estranha paz. Seria possível, aos 42 anos, descobrir uma parte de si mesmo que nunca soubera existir. Seria possível aprender a amar de um jeito que nunca experimentara. Miguel tirou o celular do bolso e abriu a galeria de fotos. Entre imagens de reuniões e eventos corporativos, encontrou o que procurava: uma foto tirada no parque algumas semanas atrás. Mira no centro com um sorvete derretendo na mão e um sorriso que ocupava metade do rosto. Diana à direita, cabelo loiro brilhando ao sol, sorriso tímido mas genuíno. Ele à esquerda, mais relaxado do que em qualquer outra foto. Pareciam uma família. A percepção atingiu Miguel com força inesperada. O desejo que sentia não era por conforto, luxo ou status. O desejo era por eles, por Mira, e seu entusiasmo contagiante por Diana e sua força silenciosa. Miguel deitou-se na cama king size, que ocupava sozinho há tantos anos. O apartamento silencioso ao redor agora parecia mais um mausoléu do que um lar. Ele havia construído uma fortaleza de solidão com tijolos de sucesso profissional e argamassa de ambição. Mas agora algo havia mudado dentro dele. Uma porta que estava trancada há décadas foi aberta por uma pequena chave. O sorriso de uma criança, a bondade de uma mãe solteira, a simplicidade de um jantar compartilhado em uma mesa pequena.
Pela primeira vez em muito tempo, Miguel adormeceu pensando não em contratos ou reuniões, mas em risadas e abraços nos tacos do jantar de amanhã, em uma menina que sonhava ser médica e em uma mulher que criou um lar a partir do nada. Ele estava mudando. O homem que acordaria na manhã seguinte não seria exatamente o mesmo que adormeceu. Pouco a pouco, dia após dia, Miguel Ferreira estava se transformando e, surpreendentemente, ele gostava disso. No escuro do quarto iluminado apenas pelo brilho distante da cidade lá fora, Miguel sorriu. O desenho na gaveta, os 2 bonecos palito de mãos dadas, era mais do que um presente de criança. Era uma promessa, uma possibilidade, um futuro que ele nunca havia considerado, mas que agora parecia o único que fazia sentido. Amanhã seria outro dia. Haveria tacos, risadas, talvez outro toque de mãos. Pequenos momentos que juntos estavam construindo algo grande, algo real, algo finalmente que valia a pena. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Quase sem perceber, Miguel havia criado uma nova rotina. Segundas e quintas eram sagrados dias em que buscava Mira na escola e a levava para um lanche antes de encontrar Diana. Sábados eram para passar toda a manhã com elas, fazendo compras, visitando o parque ou simplesmente assistindo a um filme infantil na pequena TV da sala. E então, sem nenhum anúncio formal, terças e sextas também se tornaram dias de visita. Logo, Miguel só passava quartas e domingos em seu próprio apartamento, e mesmo nesses dias trocava mensagens constantes com Diana e conversava com Mira ao telefone antes de dormir. Naquela terça-feira de outono, Miguel saiu cedo do escritório. Havia uma reunião importante agendada para o fim da tarde, mas ele a delegou ao vice-presidente sem pensar 2 vezes. Anos atrás, isso teria sido impensável. Agora parecia a coisa mais natural do mundo. A caminho do apartamento de Diana e Mira, ele parou em uma pequena padaria. O cheiro de pão fresco o recebeu assim que entrou junto com o sorriso da dona, uma italiana que já o conhecia pelo nome. Senhor Ferreira, o de sempre. Sim, por favor, senhora Moretti. E aquele bolo de chocolate que a Mira tanto gosta. Ah, para a pequena princesa. A senhora sorriu com os olhos se enrugando nos cantos. Sabe, meu marido diz que você parece diferente agora. Diferente, como perguntou Miguel, genuinamente curioso. Mais leve, ela fez um gesto vago com as mãos, como se tivesse tirado um peso dos ombros. É bom ver isso. Miguel sorriu pegando a sacola que ela lhe entregou. Acho que estou. Quando chegou ao prédio familiar, Miguel não precisou mais bater na porta. Ele tinha sua própria chave agora, um pequeno objeto de metal, que significava muito mais do que acesso a um apartamento. Ainda assim, por respeito, sempre tocava a campainha antes de usar a chave. Está aberta, chamou a voz de Diana de dentro. Ele entrou sentindo aquela sensação familiar de acolhimento que sempre o envolvia ao cruzar o limiar. O apartamento não havia mudado muito nos últimos meses, mas pequenos detalhes revelavam sua presença constante ali, um par de chinelos masculinos ao lado do sofá, uma caneca com seu nome na prateleira da cozinha, seu casaco pendurado no cabide junto à entrada. Trouxe pão e bolo, anunciou colocando as sacolas no balcão da cozinha. Diana estava cortando legumes, cabelo loiro preso em um coque solto. Virou-se para ele com um sorriso, e Miguel sentiu aquela sensação familiar de calor no peito. Você sempre traz algo, disse ela, enxugando as mãos no avental. Não precisava, ele respondeu. Gosto de fazer isso. Ele se aproximou e, num gesto ainda novo, mas já natural, beijou-a levemente nos lábios. Onde está a Mira? Perguntou. No quarto, terminando a lição de casa, respondeu Diana. Ela tem uma surpresa para você. Miguel tirou o paletó e o pendurou cuidadosamente. Ultimamente vinha se vestindo de forma mais casual, ainda elegante, mas menos formal. Hoje usava apenas calças e uma camisa clara, sem gravata. Precisa de ajuda? Perguntou olhando para a quantidade de legumes na tábua. Sempre respondeu Diana com um sorriso.
Havia algo profundamente reconfortante em cozinhar ao lado dela. Miguel nunca fora muito habilidoso na cozinha. Anos de refeições em restaurantes ou entregues em sua casa garantiram isso. Mas com Diana, ele estava aprendendo cortando legumes, temperando molhos, até assando um bolo simples no fim de semana passado. Como foi seu dia? Ela perguntou enquanto trabalhavam lado a lado na pequena cozinha. Agitado. Estamos fechando um acordo com uma empresa japonesa. Muita burocracia. Muitas reuniões. E você delegou a reunião de hoje? Não era uma pergunta, e Miguel sorriu percebendo o quanto ela o conhecia bem. Sim, há alguns meses eu teria ficado no escritório até meia-noite. Agora você tem lugares melhores para estar, completou ela tocando levemente em seu braço. Exatamente. O som de passos apressados interrompeu o momento. Mira entrou correndo na cozinha, os olhos brilhando de empolgação. Miguel se lançou em seus braços e ele a pegou no ar girando-a uma vez antes de colocá-la no chão. Trouxe bolo, Mira, primeiro diga olá direito, depois pergunte sobre os presentes. Diana a repreendeu suavemente. Mas eu já sabia que ele trouxe, protestou Mira, mas então sorriu para Miguel. Oi, Miguel, como foi seu dia? Ele riu da súbita formalidade. Foi bom, pequena, e o seu ótimo. Tirei A em matemática e a senhorita Collins disse que meu desenho do sistema solar foi o melhor da classe. Ela fez uma pausa dramática e o Tommy Perkins pediu desculpas a mim. Isso pegou Miguel de surpresa. Tommy Perkins, o mesmo que... Sim, esse mesmo, confirmou Diana, levantando as sobrancelhas. Aparentemente, o pai dele viu como ele tratou a Mira na última reunião de pais e professores, e ficou furioso. Ele me deu uma barra de chocolate e disse que sentia muito por ter sido malvado. Acrescentou Mira com um ar de importância. Eu disse que estava tudo bem, mas que ele precisava ser gentil com todos, não apenas comigo. Miguel sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase o desequilibrou. Muito madura da sua parte, Mira. Ela deu de ombros, mas o sorriso revelava que estava satisfeita com o elogio. Posso cortar o bolo depois do jantar, Diana. E Miguel responderam em uníssono e então riram de sua sincronia. O jantar, como sempre, foi simples, mas delicioso ratatouille com arroz, especialidade de Diana. Enquanto comiam, Mira dominava a conversa contando sobre o dia na escola, seus planos para o fim de semana, e como estava guardando a mesada para comprar um livro de anatomia. Miguel observava mãe e filha, sentindo algo que nunca havia experimentado antes. Ali naquela pequena mesa com toalha de flores, comendo em pratos simples e diferentes, ele se sentia mais em casa do que jamais se sentira em seu luxuoso apartamento. Após o jantar, veio o bolo. Mira cortou fatias generosas para todos, e eles se sentaram na sala para saboreá-lo. Quer mais bolo? Perguntou Mira a Miguel, já se preparando para correr até a cozinha. Quero, respondeu ele, e então acrescentou sem pensar, e quero ficar mais um pouco. Mira sorriu, como se ele tivesse dito a coisa mais natural do mundo. Você pode ficar para sempre se quiser. Diana engasgou com o café, e Miguel sentiu seu rosto aquecer. A simplicidade com que Mira falava às vezes o pegava desprevenido. Mira vai escovar os dentes. Já está ficando tarde, disse Diana claramente, tentando mudar de assunto. Mas ainda é cedo. São quase 21 horas, e você tem escola amanhã. Com um suspiro exagerado, Mira levantou-se, mas não antes de dar um abraço apertado em Miguel. Boa noite. Você estará aqui quando eu acordar. A pergunta tão simples e direta tocou algo profundo dentro dele. Não desta vez pequena, respondeu. Mas estarei aqui para o jantar amanhã. Promessa. Prometo. Quando Mira finalmente foi para o quarto, Miguel e Diana ficaram sozinhos na sala. Um silêncio confortável se instalou entre eles, do tipo que só existe entre pessoas completamente à vontade, uma com a outra. Ela te adora, disse Diana finalmente, recostando-se no sofá. O sentimento é mútuo, sorriu Miguel, alcançando a mão dela. Vocês mudaram minha vida, sabia?
Diana apertou suavemente seus dedos. Você também mudou a nossa? Miguel olhou ao redor, absorvendo os detalhes que havia aprendido a amar: as cortinas feitas à mão, as almofadas coloridas, as plantas na janela. Seus olhos pousaram em uma foto na estante que nunca havia notado antes. Estava parcialmente escondida atrás de um vaso, como se tivesse sido colocada ali há muito tempo e depois esquecida. Que foto é essa? Perguntou apontando. Diana seguiu o olhar dele e sorriu. Ah, é uma foto antiga. Deixe-me pegar. Ela se levantou e foi até a estante, retirando cuidadosamente o porta-retrato empoeirado. Quando voltou ao sofá, entregou-o a Miguel. A foto mostrava duas jovens mulheres, provavelmente na casa dos 20 anos, abraçadas e sorrindo para a câmera. Ambas vestiam jeans e camisetas com os cabelos soltos ao vento. Atrás deles podia-se ver algo que parecia um campus universitário. Esta é a minha mãe, disse Diana, apontando para a mulher loira à esquerda. E esta era a melhor amiga dela na faculdade. Eram inseparáveis, pelo que minha mãe me contou. Miguel olhou mais de perto para a outra mulher na foto. Ela tinha cabelos escuros e olhos claros, um sorriso largo que parecia iluminar todo o rosto. Havia algo familiar nela, algo que então ele percebeu. O choque o deixou momentaneamente sem palavras. Esta... Começou com a voz falhando ligeiramente. Esta é minha mãe. Foi a vez de Diana ficar surpresa. O que Elizabeth Fletcher? Esse era o nome da amiga da mãe dela. Miguel assentiu ainda, olhando fixamente para a foto. Elizabeth Fletcher, minha mãe. Eles se encararam, ambos processando a coincidência inacreditável. Mas como? Diana começou, incapaz de completar a pergunta. Não sei, disse Miguel, balançando a cabeça, olhando novamente para a foto. Minha mãe nunca mencionou uma amiga especial da faculdade. Ela raramente falava sobre o passado. A minha também não. Diana pegou a foto, olhando para ela com novos olhos. Ela faleceu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Sinto muito. Miguel colocou a mão sobre a dela. A minha faleceu há 5 anos. Infarto. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a estranha conexão que acabaram de descobrir. Miguel? A voz de Mira o surpreendeu. Ela estava na porta do quarto usando pijama de ursinho. Você está chorando. Só então Miguel percebeu que tinha lágrimas nos olhos. Ele rapidamente as enxugou. Não pequena. Só me emocionei com uma descoberta. Mira aproximou-se curiosa, olhando para a foto nas mãos de Diana. Quem são elas? Esta é a minha mãe, sua avó, que você nunca conheceu, explicou Diana, apontando. E esta, inacreditavelmente, é a mãe do Miguel. Os olhos de Mira se arregalaram. Sua mãe e a mãe do Miguel. Ela olhou de uma para outra, processando a informação. Então, um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Que legal, elas eram amigas. Agora nós também somos amigas. A simplicidade da observação fez Miguel rir. Um riso leve e genuíno, daqueles que ele não dava há muito tempo. Sim, acho que sim. O mundo é realmente pequeno. Não é coincidência, declarou Mira com a certeza absoluta que só as crianças possuem. É destino. Diana e Miguel trocaram olhares. E ele viu nos olhos dela a mesma emoção que sentia. Talvez você esteja certa, pequena, disse suavemente. Depois que Mira finalmente adormeceu, Miguel e Diana ficaram acordados até tarde, tentando descobrir mais sobre a amizade das mães. Encontraram algumas cartas antigas em uma caixa que Diana guardava, confirmando que Elizabeth e Catarina tinham sido melhores amigas na faculdade, mas perderam contato quando se mudaram para cidades diferentes após a formatura. É como se elas tivessem começado algo que estávamos destinados a continuar, disse Diana, folheando as cartas amareladas pelo tempo. O passado, encontrando o presente, completou Miguel pensativo. Quando finalmente se prepararam para dormir, Miguel percebeu que não queria ir embora. Não hoje à noite.
Não depois dessa descoberta que pareceu selar ainda mais o vínculo entre nós. Fica, disse Diana como se lesse seus pensamentos. Só por esta noite. Mira ficará feliz em te ver no café da manhã. E assim, pela primeira vez, Miguel passou a noite no pequeno apartamento. O sofá era desconfortável para seu corpo alto, mas ele não se importou. Adormeceu ouvindo os sons suaves da casa. O tic-tac do relógio na parede, o zumbido baixo da geladeira, a respiração ritmada de Diana e Mira nos quartos próximos. Ali, entre pratos simples e vozes suaves, entre o passado redescoberto e o presente acolhedor, Miguel Fletcher finalmente se sentiu em casa. Não em um lugar, mas em um sentimento, o sentimento de pertencimento, de ser amado, de finalmente estar onde deveria estar. Era uma quinta-feira de inverno quando Miguel percebeu que algo estava errado. Ele havia combinado de buscar Mira na escola como fazia 2 vezes por semana. Mas ao chegar ao portão, a menina não estava esperando no lugar de sempre. Preocupado, procurou pela senhorita Collins. Sr. Fletcher, Mira saiu cedo hoje. Explicou a professora ajustando os óculos. A coordenadora recebeu uma ligação da vizinha Sra. Geller. Parece que a mãe dela não estava se sentindo bem. O coração de Miguel disparou. Obrigado, disse rapidamente, já se virando para sair. Ele dirigiu até o apartamento em tempo recorde, ignorando os limites de velocidade que normalmente respeitava. O prédio familiar nunca parecia tão distante. Quando finalmente estacionou, correu para o 3º andar sem esperar o elevador. Bateu na porta, mas não houve resposta. Usou sua chave entrando apressadamente. Diana, Mira, estamos aqui, chamou Miguel. Miguel, a pequena voz de Mira veio do quarto. Miles encontrou Diane deitada na cama com Mira sentada ao lado, segurando um copo de água com extremo cuidado para não derramar. O rosto de Diane estava pálido com manchas avermelhadas nas bochechas, e a respiração parecia difícil, pontuada por uma tosse seca e dolorosa. Miles, ela tentou se sentar, mas foi interrompida por mais uma crise de tosse. Não se force, ele disse aproximando-se da cama. Colocou a mão na testa dela, sentindo o calor da febre. O que aconteceu? Foi Mira quem respondeu com a voz pequena e assustada. Mamãe não conseguiu trabalhar. Ela está com uma tosse muito forte. Ela tossiu sangue no trabalho e o gerente chamou um táxi. Miles olhou para Diane alarmado. Sangue, Diane. Precisamos ir para o hospital agora. Não é nada, ela protestou fracamente. Só preciso descansar um pouco. Mamãe, por favor. Implorou Mira com os olhos azuis cheios de lágrimas contidas. Você prometeu que ia ao médico se piorasse. Miles percebeu que não era a primeira vez que Diane estava doente. Os sinais estavam lá, a tosse persistente que ele notara nas últimas semanas, a fadiga crescente, as pausas para recuperar o fôlego ao subir escadas. Isso não é sugestão, Diane disse firmemente. Vamos para o hospital agora. Posso te carregar se for preciso. Algo em seu tom, ou talvez o olhar assustado de Mira, finalmente convenceu Diane. Ela assentiu fracamente. Tudo bem, mas só uma visita rápida. Não foi uma visita rápida. Após o triagem inicial, Diane foi imediatamente encaminhada para exames. Miles permaneceu com Mira na sala de espera, tentando distraí-la com jogos de palavras e histórias, enquanto seu próprio coração batia acelerado de preocupação. 3 horas depois, o médico finalmente apareceu. O Dr. Lawson, um homem de meia-idade com olhos gentis atrás de óculos quadrados, pediu para falar com Miles em particular. Sou apenas amigo da família, explicou Miles hesitante. Ela pediu que eu falasse com você, respondeu o médico. Disse que você é a pessoa mais próxima que ela tem. Miles sentiu um aperto no peito. Olhou para Mira, que havia adormecido no banco enrolada em seu casaco. Fico bem aqui. Posso te ver, disse para a menina, que assentiu sonolenta. Eles se afastaram apenas alguns passos. Como ela está? Miles perguntou, tentando manter a voz firme. Sra. Walker tem uma doença pulmonar crônica,
disse o Dr. Lawson direto. Os exames mostram danos significativos nos pulmões, provavelmente causados por anos de exposição a produtos químicos. Produtos químicos? Miles perguntou surpreso. Ela trabalha em uma lavanderia há quase 6 anos. Os produtos usados nesses estabelecimentos, especialmente os solventes de limpeza a seco, são extremamente tóxicos quando inalados regularmente. Miles fechou os olhos por um momento, tentando processar a informação. Qual é o tratamento? Vamos iniciar um regime de medicamentos para controlar os sintomas e desacelerar a progressão da doença. Mas, Sr. Fletcher, a parte mais importante do tratamento é a mudança de ambiente. Ela não pode continuar trabalhando nessa lavanderia. Miles assentiu a mente já acelerada com possibilidades. Posso vê-la, claro. Estamos preparando os papéis de alta. Ela pode ir para casa hoje, mas precisará de descanso absoluto pelos próximos dias. Diane estava sentada na beira da cama, vestindo suas roupas novamente. Parecia pequena e frágil sob a luz fluorescente do hospital, mas havia uma determinação familiar em seus olhos quando viu Miles. Desculpe por isso, disse antes que ele pudesse falar algo. Não se desculpe, respondeu Miles, sentando-se ao lado dela. Por que não me contou que estava tão doente? Diane deu de ombros um gesto que ele conhecia bem sua maneira de minimizar problemas. Não queria preocupar ninguém. Achei que melhoraria. O médico me contou sobre seu diagnóstico. Miles segurou a mão dela. Por que continuou trabalhando lá sabendo que estava te deixando doente? Um sorriso triste cruzou o rosto de Diane. As contas não se pagam sozinhas, Miles. E a Mira precisa comer. Precisa de roupas. Precisa que a mãe esteja saudável, completou ele suavemente. Os olhos de Diane se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Não tenho escolha. Tem sim. Miles apertou a mão dela. Quero te oferecer um emprego comigo. Diane piscou surpresa. O que minha empresa precisa de alguém para gerenciar os arquivos? É um trabalho administrativo leve em um ambiente limpo e bem ventilado com salário decente. Ele hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você merece mais, Diane, e será melhor remunerada. Eu não tenho experiência em escritório. Você é organizada, atenta aos detalhes e aprende rápido. Essas são as qualidades que preciso. O resto você aprenderá no trabalho. Diane balançou a cabeça confusa. Por quê? Por que você faria isso? Miles olhou para ela, para aquela mulher forte, que havia conquistado seu coração quase sem que ele percebesse. Porque me importo com vocês, com as duas. Ele sorriu. E porque eu sou o chefe e posso contratar quem eu quiser. Uma risadinha escapou de Diane, rapidamente interrompida por uma leve crise de tosse. Não quero caridade, Miles. Não é caridade, é reconhecimento, disse ele, segurando agora ambas as mãos dela. Diane, você é a pessoa mais trabalhadora e competente que já conheci. Seria um privilégio tê-la na minha equipe. Os olhos dela buscaram os dele, procurando qualquer sinal de piedade ou obrigação. Encontrando apenas sinceridade, finalmente assentiu. Está bem aceito temporariamente até encontrar algo por conta própria. Miles sorriu, sabendo que era o máximo que conseguiria por enquanto. Fechado. Você começa quando se recuperar. Sem pressa. No caminho para casa, Mira dormia no banco de trás do carro, exausta pelo estresse do dia. Diane olhava pela janela, observando as luzes da cidade passarem em borrões coloridos. Eu estava tão assustada, disse baixinho. Quando comecei a tossir sangue. As crianças são mais fortes do que imaginamos, respondeu Miles, olhando rapidamente pelo retrovisor, onde podia ver Mira adormecida. E agora ela sabe que você vai ficar bem. Ficarei, perguntou Diane, uma vulnerabilidade rara em sua voz. Ficará, disse Miles, segurando sua mão. Eu prometo. As semanas seguintes foram cheias de ajustes. Diane passou os primeiros dias em absoluto repouso, seguindo à risca as ordens médicas mais pelo bem de Mira do que pelo próprio.
Miles reorganizou sua rotina para estar presente o máximo possível, trazendo refeições, ajudando com as tarefas e levando Mira à escola e buscando-a. Claire, sua secretária, ergueu a sobrancelha ao ouvir sobre a contratação de Diane, mas não fez perguntas, apenas sorriu. Vou deixar tudo pronto para quando ela puder começar. Um mês depois, Diane entrou pela primeira vez no prédio da empresa de Miles. Usava uma roupa simples, mas elegante, que haviam escolhido juntos, calça cinza e blusa azul clara. O cabelo loiro preso em um coque arrumado, e havia um nervosismo nos olhos, que Miles achava adorável. Fique tranquila, disse ele baixinho enquanto subiam no elevador. Você vai se sair muito bem. E ela se saiu. Para a surpresa de ninguém, exceto talvez da própria Diane, ela tinha um talento natural para organização e eficiência. Em poucos dias, já havia criado um sistema melhor para os arquivos, identificando documentos importantes mal armazenados e propondo melhorias nos processos. Sua namorada é uma verdadeira descoberta, comentou o vice-presidente de Miles após uma semana. Devíamos tê-la contratado anos atrás. Miles não corrigiu o termo namorada. De certa forma, era isso que Diane havia se tornado. Embora nunca tivessem definido formalmente o relacionamento, havia respeito e afeto mútuos que cresciam a cada dia e momentos de intimidade que não precisavam de rótulos. O melhor de tudo era ver a transformação de Mira. Com a mãe trabalhando em horário regular e em ambiente seguro, a menina parecia ter se livrado de um peso invisível nos ombros. Estudava com mais tranquilidade, ria, mas dormia melhor. E adorava visitar o escritório da mãe, sentando-se em uma cadeira extra com seus livros e desenhos, observando com admiração como Diane era respeitada por todos. Sua mãe é muito boa no que faz, comentou Miles em uma dessas visitas, levando Mira para um chocolate quente na cafeteria do prédio. Eu sei, respondeu Mira orgulhosa. Ela sempre foi boa em tudo. Só precisava de uma chance. A sabedoria simples da criança frequentemente o surpreendia. Os domingos tornaram-se dias especiais. Miles, que costumava passar os fins de semana sozinho em seu apartamento ou em eventos sociais vazios, agora tinha um ritual almoços com Diane e Mira. Às vezes cozinharam juntos, outras vezes pediam comida, mas eram sempre momentos de conexão genuína. Em um desses domingos, enquanto lavavam a louça após o almoço, Mira foi brincar com uma amiga do prédio. Diane olhou para Miles com expressão pensativa. Sabe o que Mira me disse ontem à noite? O que você sempre fez parte deste lugar? Perguntou ele. Diane sorriu passando-lhe um prato molhado para secar. E sabe, acho que ela está certa. Miles sentiu uma familiar sensação de calor se espalhar pelo peito. Talvez porque ali ele pudesse ser ele mesmo. Diane parou o que estava fazendo e se voltou para ele. E você? Miles Fletcher. Ele refletiu por um momento sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. Como o homem ambicioso e solitário que era, havia se transformado em alguém que encontrava alegria nas coisas mais simples, no sorriso de uma criança, no toque suave de uma mão, no conforto de pertencer. Alguém que finalmente entende o que realmente importa, respondeu colocando o pano de prato de lado e tocando suavemente seu rosto. Alguém que não precisa mais fingir. O beijo que compartilharam foi diferente dos anteriores, mais profundo e significativo, uma promessa silenciosa, de que qualquer que fosse o futuro, enfrentariam juntos. Naquela noite, enquanto Miles se preparava para voltar ao seu apartamento, Mira fez a pergunta que sempre fazia. Você vai estar aqui quando eu acordar. Antes que ele pudesse responder, Diane interveio. Por que você não fica, Miles? Não só hoje, todos os dias. As palavras pairaram no ar carregadas de significado. Miles olhou de Diane para Mira, vendo esperança nos olhos das duas. Tem certeza? Perguntou ele com o coração acelerado. Absoluta, respondeu Diane, e Mira assentiu enfaticamente. 2 semanas depois, o luxuoso apartamento de Miles estava à venda.
Seus pertences pessoais, surpreendentemente poucos para alguém que morara ali tanto tempo, haviam sido transferidos para o pequeno apartamento no terceiro andar, que agora parecia mais cheio, mais completo. A tosse de Diane havia diminuído significativamente com o tratamento e a mudança de ambiente. Seu rosto recuperara a cor e havia uma energia renovada em seus movimentos. No trabalho, ela já havia sido promovida a assistente administrativa com um salário ainda melhor. Quanto a Mera, permanecia determinada a se tornar médica, um dia mais inspirada do que nunca, depois da experiência com a mãe. Eu vou estudar doenças pulmonares, declarou uma noite durante o jantar, para que ninguém mais fique doente como a mamãe. Miles e Diane trocaram olhares ambos, sentindo o mesmo orgulho. A vida não era perfeita. Houve dias difíceis quando a doença de Diane a deixava mais cansada ou quando preocupações financeiras surgiam. Mas havia uma diferença fundamental agora. Enfrentavam tudo juntos, como uma família. Uma família formada por acaso, por destino. Ou talvez pela conexão entre duas jovens em uma velha fotografia. Duas amigas que, sem saber, haviam aberto caminho para que seus filhos se encontrassem décadas depois. Em uma tarde de domingo, enquanto observava Diane e Mira arrumando a mesa para o almoço, Miles pensava em como sua vida havia mudado. Sobre o empresário solitário que ele era e o homem realizado em que se tornou. O que está pensando? Perguntou Diane, notando seu olhar distante. Miles sorriu. Sobre como vocês duas me salvaram. Nós, Diane, parecia surpresa. Quem salvou nós, Miles, foi você, disse ela. Ele balançou a cabeça, aproximando-se para abraçá-la. Não, você me deu muito mais do que eu poderia retribuir. Você me deu um lar. E ali, naquele pequeno apartamento, entre sorrisos sinceros e amor verdadeiro, Miles Fletcher finalmente entendeu o que sua mãe sempre tentou ensinar, que o verdadeiro sucesso não se mede por dinheiro ou poder, mas pela capacidade de fazer diferença na vida de quem amamos. E por esse critério, ele nunca tivera tanto sucesso. A primavera havia chegado novamente, trazendo flores aos jardins da cidade e uma brisa quente que anunciava dias mais longos. Um ano completo havia se passado desde que Miles comprara um par de sapatos para uma menina que mal conhecia. Um ano de transformações descobertas e de um amor que cresceu naturalmente como uma planta que finalmente encontra o solo certo. O apartamento do terceiro andar não parecia mais tão pequeno. Ou talvez Miles tivesse aprendido que espaço não se mede em metros quadrados, mas em momentos compartilhados. As paredes haviam sido pintadas um projeto de fim de semana que os três realizaram juntos entre risadas e respingos de tinta. A cozinha ganhou prateleiras novas construídas por Miles sob a supervisão técnica de Mira. O antigo sofá foi substituído por um mais confortável, grande o suficiente para acomodar 3 pessoas nas noites de cinema. Pequenas mudanças, grandes significados. Naquela tarde de sábado, Miles estava sozinho em casa preparando o jantar, enquanto Diane participava de uma reunião na escola de Mira, sobre um projeto especial de ciências, no qual a menina havia sido selecionada. Ele sorriu pensando em como Mira estava empolgada, falando sem parar sobre células e microscópios durante toda a semana. O som da porta se abrindo interrompeu seus pensamentos. A voz de Mira encheu o apartamento antes mesmo que ele pudesse ver seu rosto radiante na cozinha. Adivinha só? Deixa eu pensar. Você ganhou um prêmio Nobel. Quase Mera riu, jogando a mochila no sofá e correndo até ele. Meu projeto foi escolhido para a Feira de Ciências Estadual. Uau, isso é incrível! Miles se abaixou para receber o abraço entusiasmado da menina. Eu sabia que você conseguiria. Diane entrou logo atrás com um olhar igualmente orgulhoso, embora um pouco mais contido. A Miss Collins disse que é a primeira vez em 5 anos que uma criança do primeiro ano é selecionada, explicou ela pendurando o casaco. Nossa pequena gênio. Mira corou levemente, mas o sorriso não desapareceu. Eu não sou uma gênio. Eu só gosto muito de ciências. E você trabalhou muito,
acrescentou Miles, acariciando o cabelo loiro da menina. Isso merece uma comemoração. Que tal sorvete depois do jantar? Sim, Mira pulou de excitação antes de se lembrar de algo importante. Mas primeiro quero te mostrar uma coisa. Ela correu até a mochila e tirou um caderno cuidadosamente coberto com papel azul brilhante. Miles reconheceu o material. Eles haviam comprado juntos no mês passado, quando Mira decidiu que precisava de um caderno especial, só para anotações médicas. Venha ver, chamou ela sentando-se à mesa da sala. Miles e Diane trocaram sorrisos cúmplices antes de se juntarem à menina. Mira abriu o caderno com quase reverência, revelando páginas cheias de desenhos coloridos e anotações com sua letra infantil, mas organizada. Este é o coração, explicou apontando para um desenho surpreendentemente detalhado para uma criança de 6 anos. Ele tem 4 partes principais. O sangue sujo entra por aqui e o sangue limpo sai por aqui. Miles observava com interesse genuíno, enquanto Mira virava as páginas mostrando desenhos de pulmões, ossos, células e até um cérebro colorido com diferentes tons para as partes que controlam funções diversas. Cada desenho vinha acompanhado de pequenas anotações, algumas claramente inspiradas nos livros que haviam lido juntos, outras, fruto da imaginação criativa de Mira. Isso é impressionante, pequena, disse ele quando ela finalmente fechou o caderno. Você vai ser uma médica incrível. Os olhos de Mira brilhavam com a absoluta certeza que só as crianças possuem. Quando eu me tornar médica, você será meu primeiro paciente, declarou solenemente. Miles, fingiu preocupação. E se eu não estiver doente, todo mundo precisa de um check-up, respondeu Mira usando um termo que obviamente aprendera recentemente. Eu vou ouvir seu coração medir sua pressão e te dar vitaminas. Miles e Diane riram da seriedade com que ela planejava seu futuro. Será uma honra ser seu primeiro paciente, ou sua primeira paciente, disse Miles, fazendo uma pequena reverência que arrancou mais risadas de Mira. E a mamãe será a segunda, completou a menina abraçando Diane. Mal posso esperar, respondeu Diane beijando o topo da cabeça da filha. Depois do jantar e do prometido sorvete, Diane foi tomar banho deixando Miles e Mira sozinhos na sala. A menina se aninhou ao lado dele no sofá, folheando novamente seu precioso caderno de ciências. Miles perguntou de repente sem levantar os olhos do caderno. Sim, pequena. Você e a mamãe vão se casar. A pergunta o pegou desprevenido. Ele e Diane nunca haviam discutido formalmente sobre casamento, embora vivessem juntos há meses, compartilhando responsabilidades, alegrias e preocupações como qualquer família. Por que você pergunta? Respondeu ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Mira deu de ombros um gesto que claramente aprendera com a mãe. O Tommy Perkins disse: Vocês não são uma família de verdade porque não são casados. Miles sentiu uma pontada de irritação ao ouvir o nome de Tommy Perkins, que apesar de ter melhorado seu comportamento, ainda parecia ter o dom de ocasionalmente chatear Mira. Bem, Tommy Perkins está errado, disse firme. Famílias vêm em todas as formas e tamanhos. O que faz uma família de verdade é o amor, não um pedaço de papel. Mira pareceu refletir sobre a resposta por um momento. Mas vocês se amam, não é? Muito, respondeu Miles sem hesitar. Eu amo sua mãe e eu amo você. Isso pareceu satisfazê-la. Mira fechou o caderno e se voltou para ele. Seus olhos azuis fixos nos dele, com uma intensidade que às vezes o surpreendia. Como você sabe que é meu melhor amigo? A simplicidade da declaração atingiu Miles com força inesperada. Em toda a sua vida adulta, cercado de sócios, colegas e conhecidos, ele nunca havia experimentado a pureza da amizade que aquela menina lhe oferecia. Sou? Perguntou com a voz ligeiramente rouca. Claro que você é, respondeu Mira como se fosse óbvio. Porque você brinca comigo, me ajuda com meu dever de casa, me conta histórias e nunca jamais mente para mim. Ela fez uma pausa.
E você faz a mamãe sorrir. É isso que melhores amigos fazem. Mira se inclinou e o abraçou com força, seus bracinhos finos, envolvendo o pescoço dele com uma força surpreendente. Você é meu melhor amigo, repetiu com o rosto enterrado em seu ombro. Miles sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele a abraçou de volta, inalando o cheiro de shampoo infantil e a essência indefinível da inocência que era exclusivamente dela. E você é meu melhor amigo, respondeu a voz embargada de emoção. Quando Diane voltou para a sala, encontrou-os ainda abraçados Miles, com os olhos fechados, uma expressão de paz absoluta no rosto. Abraço em grupo? Perguntou ela com um sorriso. Mira recuou o suficiente para estender o braço e incluir a mãe no abraço. Os três permaneceram assim por um tempo conectados completos. Mais tarde, depois que Mira adormeceu, Miles parou na sala de estar para contemplar as pequenas mudanças que realmente tornavam aquele lugar um lar. Na parede, cuidadosamente emoldurado, estava o antigo desenho que Mira havia feito meses atrás. 2 bonequinhos de palito de mãos dadas, sob um grande coração vermelho. Na estante, em lugar de destaque, estava a foto das 2 jovens mães se abraçando, sorrindo para a câmera, sem saber que seus filhos se encontrariam décadas depois. No que você está pensando? Perguntou Diane, abraçando-o por trás. Miles sorriu, cobrindo suas mãos com as suas, refletindo sobre a sorte que tinham. Somos sortudos, não somos? Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Quem poderia imaginar que um par de sapatos mudaria nossas vidas? Miles se virou para encará-la, tocando seu rosto suavemente. Não foram os sapatos. Foi a Mira. Foi você. Foi o destino, talvez. Diane sorriu. Aquele sorriso que ainda acelerava seu coração. Destino. Gosto disso. Agora havia outra família naquela casa. Não a família que qualquer um deles havia planejado ou esperado, mas a família de que precisavam ser. E um lar que acolheu 3 corações, ensinando-os a bater no mesmo ritmo, na mesma harmonia, na mesma canção de amor. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um like, pois ajuda essa história a ser recomendada para mais pessoas. Até a próxima!